No passado, como também atualmente, o ministério pastoral nunca foi uma carreira em que alguém nascesse na igreja e, de repente, ainda na infância, tivesse o coração despertado para a vida pastoral. Isto porque a vida pastoral, ela não encontra correspondência. Apenas um outro pastor consegue mais ou menos entender o coração e as lutas de um outro colega. Em nenhum lugar na sociedade você encontra profissionais que lidem com os dramas familiares como os pastores. Os profissionais dessa linha psicológica, terapêutica, fazem todo o acompanhamento de famílias inteiras, porque há determinadas patologias psicológicas que precisam, segundo eles, ser tratada com toda a família, com o pai, com a mãe, com os filhos. Mas tudo isso, com certeza, ao preço de uma consulta cobrada por hora às famílias que buscam atenção. O sermão dessa noite vai tentar trazer à lembrança dos irmãos e à memória dos irmãos algumas dificuldades familiares, porque se existe uma área em que nós ouvimos as mais diferentes histórias tristes, essa área é a área da família. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem um drama familiar. Eu cresci numa família também disfuncional, como a família de todos os seres humanos que nasceram em Adão. Minha mãe, por exemplo, uma vez ficou anos, largos anos, sem falar com a irmã dela, com a minha tia, por conta de uma dessas picuinhas que surge no meio de uma família. Um drama qualquer, uma luta qualquer. E o mais interessante em tudo isso é que a Bíblia Sagrada não se cala quando vai falar desses dramas. Eu começo dizendo que todos nós, se não lidamos, teremos um dia que lidar com saias justas no contexto de nossas experiências familiares. E nós precisaremos de muita generosidade e de uma dose dobrada de sabedoria para podermos enfrentá-las. Isto porque a família nunca vai ficar do tamanho que é. Ela vai sempre crescer. Os mais velhos vão receber agora a chegada dos netos. Se conseguirem viver um pouco mais, vão talvez até mesmo ver bisnetos ao longo da sua vida. E em cada uma dessas áreas da vida, e quanto mais a família vai crescendo e ganhando número, mais gente vai sendo acrescida, mais gente vai chegando, e ao chegar mais gente, mais tensão carrega. E se nós não tivermos um coração que verdadeiramente contemple as questões familiares como questões importantes na vida, nós viveremos de costas
para uma série de seres humanos que nós deveríamos estar todo o tempo abraçando. Porque tios, primos, netos, filhos, são pessoas caras, acrescidas por Deus à nossa vida pessoal. Eu gostaria de, nessa noite, falar desde as tensões geradas pela fé em alguns lares. Eu fui pastor de algumas irmãs que serviam a Cristo sozinha no seu ambiente familiar, contra a vontade do marido, vindo sempre para a igreja, debaixo de grande tensão, o marido brigando porque a comida não foi para o prato na hora certa, e o culpado disso era o pastor. Eu sempre levei a culpa dos atrasos nos almoços, das lutas. Eu sempre fui lembrado por esses maridos não crentes como sendo o grande fomentador daquela atitude rebelde, entre aspas, da esposa ou dos filhos que haviam recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador e que agora estavam servindo as fileiras do reino de Deus. Então, por conta dessas saias justas, quanto mais cedo nós trabalharmos o nosso coração, melhor, porque amanhã nós receberemos, os que hoje estão tendo filhos, amanhã os pais serão avós e precisarão, com certeza, corrigir uma série de sensações e circunstâncias a nível pessoal para poder conviver melhor a nível de família, conviver melhor com as outras pessoas, conviver melhor com o agregado familiar, que não é somente aquele grupo nuclear que vive ali debaixo do mesmo teto. As Escrituras nos dizem que o ambiente doméstico, até a volta de Jesus, seria de grande tensão. As razões seriam as mais diversas, inclusive a simples demonstração de fé em Jesus já seria um clima de tensão. Eu não vou na casa dele, porque ele agora é crente, ele vai querer agora me converter. Eu agora não estou mais aberto para receber, porque ele agora é Bíblia, ele agora dá o dízimo lá para o pastor. O pastor sofre muito nos lábios desses agressores ao ambiente familiar por conta da fé. Mas a Bíblia não se cala nesse particular. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 26, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na verdade, a fé robusta em Jesus, ela é uma cunha colocada nas relações humanas e ela é uma cunha colocada até mesmo nos desejos pessoais de cada um de nós como seres humanos. É preciso aborrecer a própria vida. É preciso, se necessário for, enfrentar a oposição do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs e depois ainda a própria vida para ser um discípulo de Cristo. Nem todos os familiares nossos conseguem contemplar a fé com um olhar de tolerância absoluta. Cada vez mais o cristianismo está sendo uma fé encarada com mais intolerância, cada dia mais. E com o passar do tempo, nós acreditamos que o problema vai se agravar. E, portanto, se você não aborrece os seus familiares para ser um discípulo de Jesus e até a própria vida,
não pode ser seu discípulo. Portanto, a fé em Cristo não é simplesmente um passeio num domingo ensolarado num jardim florido. Não. Na verdade, a fé em Jesus é uma série de experiências, muitas delas difíceis de serem sustentadas e suportadas num ambiente familiar. A Bíblia não para aí. A ideia que aparece nas entrelinhas é que em muitos momentos da vida a família não seria um espaço de acolhimento, especialmente no campo da fé. Há outros textos que chamam a nossa atenção a respeito dessa terrível tensão que haveria no fim, antes da volta de Jesus. Em Lucas capítulo 12, versículo 53, Jesus diz: estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, tudo isso por conta da fé. Ninguém balança a cabeça com toda alegria ao vermos tão envolvidos com a fé. Estar num culto de oração já é uma atitude resistente, onde vai encontrando inúmeras reações dentro e fora da igreja, à medida que nós vamos nos aproximando da volta de Cristo. Portanto, os lares estarão divididos por conta da fé, disse Jesus. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra. A fé em Cristo, aliada a uma vida exclusiva, santificada, separada para Deus, é onde se encontra a tensão mais incompreensível na família. Você que é pastor, eu como pastor assisto de perto duas guerras. A guerra de quem não é convertido contra a parte da família que já se converteu, e vejo a guerra da família convertida chorando, clamando pelos seus parentes que ainda não viram a cruz de Cristo, que ainda o brilho do Evangelho não lhes resplandeceu ao coração, e vejo sofrimento em ambos os lados. Uns por estarem servindo a Cristo com fidelidade, desejando que o resto da família o faça. Outros porque não compreendem e a força do seu próprio coração, aliado às vezes a um temperamento um tanto quanto violento e brutal, se opõem de tal maneira à fé terrível. Nós temos uma irmãzinha aqui da igreja que está sempre pedindo oração. Ela está sempre me mandando os áudios pelo WhatsApp: Senhor, pastor, ora pelo meu marido. O marido dela não deixa ela vir à igreja. O marido dela deixa ela ir para qualquer lado. Deixa ela ir para o supermercado, fazer compra na feira. O marido deixa ela ir pagar as contas da família. O marido deixa ela transitar pela cidade, menos no domingo. Domingo ela está trancada no seu calabouço. E ninguém pode imaginar o quanto essa irmãzinha vem às duras penas ao longo dos anos, buscando servir a Jesus. O marido, ao longo desses anos, os irmãos podem imaginar, eu tenho 28 anos como pastor aqui na igreja, os irmãos podem imaginar quanto que ao longo dos anos eu venho acompanhando ela. Ela se converteu ainda nos primeiros dias de nascimento da igreja. E venho acompanhando essa irmã e a luta dela. Já trouxe o marido na igreja algumas vezes. Ele já teve diferentes problemas de saúde, esteve no leito de morte,
e oprimindo a sua esposa no âmbito da fé. A fé em Cristo é realmente uma razão para esse tipo de movimento. É um movimento contrário, é um movimento anticristo. E ninguém vai dizer que não concentra tensão, mas é uma tensão incompreensível. É uma tensão que às vezes a gente imagina assim, enquanto uns choram porque aquele familiar não está em Cristo, outros oprimem seu familiar crente por estar buscando servir a Jesus. Mas essa rebelião contra Deus e contra a sua autoridade é um dos assuntos dos capítulos mais obscuros da queda. Observe o salmo que nós lemos, o Salmo 2. Abra a sua Bíblia no Salmo 2, versos 2 e 3, para você entender de onde vem essa rebelião e como essa rebelião contra Deus e contra tudo que provém dele, incluindo a família. A família é um bem divino, é uma graça divina. Abra comigo sua Bíblia no Salmo capítulo 2, versos 2 e 3. Diz que os reis da terra se levantam. Disse que os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. É assim que as pessoas interpretam Deus, que os reis da terra veem Deus. Veem como um verdugo que lhes oprime, vem como alguém que os amarra com os fortes laços, que os algema. E aí ele diz: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. É assim que Deus é interpretado por uma grande maioria, como um senhor, um feitor, que está ali algemando as pessoas, impedindo delas se moverem livremente e viverem a vida. Veem Deus como esse terrível opressor. Portanto, esse salmo retrata a rebelião do coração humano contra o generoso pastoreio do Senhor. Deus é santo, Deus é bom. Há tantas coisas que acontecem na nossa vida como fruto da bondade divina que nós não poderíamos imaginar. As bênçãos que nós provamos na vida, a respeito das quais nós não temos a menor ideia de como aquilo nos alcançou, mas a bondade de Deus se manifesta a cada dia. Enquanto os homens olham para Deus e o enxergam como um feitor, ele se manifesta nas páginas das Escrituras como o bom pastor, como aquele que conduz as suas ovelhas, como aquele que conduz não é nem a força de pastores de aluguéis fazem, eles pegam em pedras para fazer o rebanho andar, porque o rebanho não conhece a sua voz. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Portanto, enquanto Deus se apresenta como um bom pastor, o mundo, de uma forma geral, especialmente nesse contexto das lideranças internacionais, olham para Deus como sendo o grande feitor, como aquele que lança sobre eles seus laços e algemas. Portanto, a nossa rebelião vem daqui, é daqui que parte todo o drama humano. É desse sentimento de prisão que parte todo o drama humano, sem conseguir, de fato, entender que Deus ama o pecador e quer conduzi-lo mansamente pelo caminho da vida. Também Deus quer conduzir nossas famílias, nossas casas. Ele também quer conduzir nosso casamento, Ele quer conduzir
nossos filhos, Ele quer conduzir toda essa estrutura que nós chamamos de família, tanto a família nuclear quanto os agregados familiares. A vontade de Deus é que todos se movam ao ouvir sua voz, ao ouvir seu comando, ao ouvir suas orientações. Mas não, os reis da terra, podemos ler juntos, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, como se Deus estivesse, meus irmãos, nos arrastando pelo chão ao longo da caminhada. Deus não quer arrastar ninguém pelo chão, nem pelos cabelos, nem pelas orelhas. Deus não quer arrastar você, senão ao comando manso da sua voz suave, que soa aos nossos ouvidos e coração, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas, assim como os seres humanos, de uma forma geral, não redimidos, olham para Deus como sendo esse grande feitor, nós também olhamos para alguns elementos da família que são inegavelmente elementos que espelham elementos fortes com respeito à fé. Por exemplo, no casamento, o marido espelha Jesus, a esposa espelha a igreja, os filhos assistem esse drama sendo encenado por eles ali no cotidiano da vida doméstica. Portanto, a família, meus amados irmãos, é um organismo que espelha a glória de Deus, espelha a presença de Deus, mas acontecem no meio da gente muita dificuldade, tanto na família biológica, quanto também na família da fé. Nós estamos aqui sempre lidando com grandes dificuldades. De repente, um irmão não brigou com outro irmão, especialmente quando fazem negócios na igreja, sabe? Às vezes a gente imagina que a igreja é o lugar para a gente tratar de assuntos de ordem material, de ordem financeira. Eu vou lidar com isso na semana que vem, mas já estou dando aqui um avant-première, mais ou menos, do que nós também trataremos. E por conta disso, tensões são criadas no meio da igreja local. Essa compreensão torta que todos os seres humanos em Adão têm da autoridade divina, vai acompanhar os diversos temas a respeito dos quais o Senhor se manifesta em sua palavra, incluindo a família. Eu estou sempre lidando com um drama ou outro familiar. E não é fácil, é triste, eu choro com as pessoas, eu luto com elas, eu pergunto pelos filhos: como é que estão os filhos? Não estão, pastor. Mas por quê? O que houve? Estava indo tão bem, estava todos caminhando de uma forma tão direitinho na igreja, o que aconteceu? Eles não querem vir mais. Mas você não consegue ir além de simples narrativa, eles só não querem vir mais. Você não lamenta isso, você não chora por isso, você não sente o seu coração esfacelado por conta disso. A verdade é que esses dramas familiares vão nos acompanhar e vão ser, para cada um de nós, experiências das mais difíceis. Todos nós conseguimos detectar uma situação ou outra na questão da família, do relacionamento entre os pais, do relacionamento entre irmãos que de repente param de se falar. A mãe não sabe o que fazer,
fica entre duas irmãs ou entre dois irmãos, duas filhas, querendo de alguma forma fazer a paz entre eles. O pai e a mãe lutam, choram, oram, trazem isso para o plano da oração e o problema está lá. O drama está lá. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 15, falando, obviamente, de relacionamento de uma forma geral, o texto diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Paulo usa essas palavras, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos, porque geralmente os dramas familiares não afetam uma parte só, afeta todas as partes. E a lembrança de Paulo é o seguinte: olha, vocês encontrem um mecanismo para fazer a paz, caso contrário, vocês se morderão e se devorarão, de maneira que de repente tudo ficará destruído. Então, a família é um lugar onde nós precisamos primar pela paz, primar pelo diálogo, primar pela tolerância. Caso contrário, você não terá convivência familiar, especialmente nesse tempo em que os pais não se separam, às vezes, na juventude, mas quando eles fazem bodas de prata e, de repente, os filhos saem de casa, vão viver as suas vidas, é que acontece o desenlace. O casamento termina, já ali na meia-idade, na volta dos 50 e poucos anos, eles se divorciam e, de repente, você fica dividido entre seu pai e sua mãe, tendo que dar atenção separada a essas duas figuras que a Bíblia manda que a gente aprenda a honrar. Não é fácil lidar com os dramas familiares. Não é fácil se posicionar. Às vezes nós imaginamos que é apenas uma questão de justiça, ver o lado mais favorecido e prestar, então, apoio. Não, a coisa não é assim tão simples. A verdade é que as relações humanas podem atingir níveis de tamanha agressividade, de modo que você possa ser enquadrado exatamente nesse versículo 15 de Gálatas 5, em que as pessoas estão tão agressivamente envolvidas umas com as outras, de modo que elas possam ser comparadas. Desculpe-me, a comparação não é uma tentativa de ofender ninguém, mas como dois cães que brigam um com o outro, mordendo-se mutuamente e devorando-se mutuamente, como dois animais selvagens. Então, tome cuidado. Não prolonguem as rixas, não prolonguem as dificuldades, não crie dificuldade para a sua família se relacionar com você. Abra as portas, que o seu coração seja um coração mais aberto, mais acolhedor, porque daqui para a volta de Jesus vamos viver essas tensões cada vez mais repetidas no ambiente familiar. Paulo aqui lembra aos Gálatas de que as tensões relacionais, se não resolvidas, elas podem terminar na destruição de todos. Às vezes moram no mesmo quintal, e eu não estou querendo fazer aqui uma prática de adivinhação, mas é assim aqui na nossa comunidade em Duque de Caxias. Geralmente a família vai construindo um quartinho aqui, um puxadinho ali, um quarto e sala aqui e ali, vai construindo em cima, vai construindo ao lado, e de repente você está ali no meio de uma
verdadeira comunidade. A família literalmente resolve morar junta no mesmo endereço, às vezes em 2 endereços contínuos, um ao lado do outro, e, portanto, se não houver um ambiente de pacificação, onde nós abramos o coração para conviver, apesar das tensões, nós vamos ter muitos problemas, muitos dramas. Observe nos verbos que Paulo usa quando ele escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Você também precisa ser suportado, porque em alguns momentos você pode se tornar uma pessoa pesada. E quem é que vai te socorrer? Quem é que te vai dar apoio, se não for a sua família? Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, diz o apóstolo Paulo. Essa não é uma prática só para ser vivida na família biológica, mas também na família da fé, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. O que não falta na convivência da família são as queixas. Poxa, mas aquele seu primo, né, o cara sem noção, não tem noção. Que figura difícil, que figura complicada, aquele seu tio. Olha, que homem difícil, que homem complicado. Mas aí o apóstolo Paulo resolve tudo isso, dizendo para os irmãos o seguinte: olha, vocês vão ter que se suportarem uns aos outros, um suportar o outro, relevar a dificuldade, relevar a imperfeição de um irmão, de uma irmã, de um tio, de uma tia, do avô, da avó. A verdade é que desde que o homem pecou e essa linha de autoridade com Deus foi rompida, que nós tentamos de alguma forma, mesmo sem querer, nós agredimos as coisas que são caras para Deus. A família é um dos pontos. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente. Porque, pastor, acontece, não é? O pai dá uma resposta, às vezes atravessada, o filho responde também atravessado, e lá no final da linha, o que conta é que vocês vão ter que aprender a se suportarem e a perdoarem-se mutuamente para lidar com os dramas difíceis da vida familiar. Tudo que você não quer é a sua família separada de você. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente depende da família, mais a gente depende do cônjuge. Hoje de manhã estava conversando com a irmã Luísa, que acabou de sepultar o Hamilton lá em Arraial do Cabo. E ela estava me dizendo do drama que foi cuidar do marido durante mais de 15 anos doente, fazendo diálise, levando o marido para médico, tendo que encontrar um caminho no meio da saúde pública para cuidar de um marido que dependia de diálise. Observe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a que ponto pode chegar a sua dependência. A gente está aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. De repente, que mal a gente não deseja, não fala, mas a gente desenha. De repente pode acontecer 1001 coisas. E a gente vai precisar do apoio da família. Aqui também temos uma irmã que foi abandonada pelo marido. Ela foi deixada pelo marido. Observe essa história. E são histórias da vida real, não são histórias inventadas. Ela foi abandonada pelo marido, deixada pelo marido, ainda naquele
naquele momento que ainda tinha oxigênio no tubo, sabe? Aí ele mandou a mulher embora. Pois anos se passaram e esse homem ficou, de repente, extremamente necessitado, caiu de cama, e quem é que foi socorrer esse marido fujão? Foi a esposa. Ela que foi socorrer o marido por força da fé. É aí que entra o grande milagre do cristianismo, é aí que entra o grande milagre da obra do Espírito Santo. Ela foi socorrer o marido. E ela é bem clara quando chega lá na casa dele para servi-lo, dizendo que está ali em nome de Jesus. Ela faz do seu serviço uma obra de evangelização àquele homem que a vida inteira viveu contrário à fé e contrário a ela. Observe como a vida vai terminar. Nós, por vezes, vamos vivendo tão desatentamente, essas histórias estão acontecendo ao nosso derredor e nós não sabemos como lidar com isso. E olha, isso não é assunto só para velho, atenção, é assunto para jovem também. Os jovens também adoecem, e se há alguma coisa a ser abstraída desse drama vivido pela Karina, é que jovens também adoecem. E quem é que os suportará? Quem é que os tomará em seus braços e cuidará, se não for a família? Às vezes a mãe já foi, o pai já foi, é uma pessoa sozinha na vida, e a única esperança que tem é que a esposa, os filhos, de fato tomem cuidado dele. Mas se os dramas e as dificuldades relacionais da família não forem enfrentadas, quem terá compaixão num momento de luta e de dor, ou num fechamento de história como esse? Armem-se de toda a disposição, meus irmãos, para resguardarem o clima amistoso das relações familiares, considerando a sujeição a Deus como uma arma fundamental nesse processo. Viver sujeito a Deus, sujeito ao Senhor, sujeito à autoridade de Deus, mas disponha-se em resguardar o clima de paz e o clima amistoso das relações familiares. Caso contrário, nós vamos ter que lidar com um drama maior na vida à medida que envelhecermos. Nós nunca vivemos o hoje pensando no amanhã. Nós nunca vivemos o hoje considerando que o amanhã pode não ser tão sorridente quanto o dia de hoje. Mas contemple, por favor, essas histórias como sendo, na verdade, elementos que Deus nos ajuda a acompanhar na comunidade e como sendo histórias de despertamento ao nosso próprio coração. Reparai, por exemplo, na espiritualidade, eu chamo isso nos evangelhos de espiritualidade uns aos outros. A Bíblia está cheio de texto com essa expressão, uns aos outros, nos dando uma ideia de que nós precisamos ter essa disposição de tratar o outro da mesma maneira que nós esperamos ser tratados ao longo da nossa vida. Irmãos, todos nós temos uma experiência de vida, e especialmente os mais velhos, sobre essa importância do uns aos outros. É muito importante considerar essas questões, como por exemplo,
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 7, diz assim: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Ou seja, tenham braços mais abertos, mais acolhedores. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Isso, no âmbito da família, é fundamental. Esse acolhimento, essa coisa do entra e se achega, aconchegue-se aqui no nosso meio. Por que isso, pastor? Porque você amanhã pode precisar ser acolhido. Por isso o termo é acolhei-vos uns aos outros. Ou seja, não é só você oferecer acolhimento, mas é receber acolhimento também. Braços abertos, acolhendo uns aos outros, recebendo uns aos outros. Família é um elemento pelo qual nós deveremos todo o tempo engrandecer ao Senhor, porém, a espiritualidade uns aos outros só pode ser vivida nesse contexto comunitário, no contexto comunitário menor, que é a família biológica, e depois no contexto do acolhimento da família da fé. Ainda em Romanos, o apóstolo Paulo vai usar um outro verbo. Ele diz: saudai-vos uns aos outros. Lá na sua família, todo mundo dá bom dia? Dá ou não? Dá. Mas em muitas famílias, existe um ou outro que não gosta de cumprimentar, chega sem dizer bom dia, sai sem dizer boa noite. O que a Bíblia manda? Saudai-vos uns aos outros como? Com ósculo santo. Você beija seus filhos? Se não beija, passa a beijar. Você beija seus irmãos? Se não beija, passe a beijar. Pastor, quando chego ao pé do meu irmão, pastor Ragner também, embora ele use barba, eu dou-lhe 2 beijinhos, por conta de estar revendo meu irmão, porque o texto bíblico manda que a gente saúde uns aos outros com ósculo santo. Um beijo nas crianças, um beijo no sobrinho, na sobrinha, no filho, na filha, no neto, na neta. Irmãos, nós precisamos passar um pouquinho mais de açúcar, ser um pouquinho mais doces nos nossos cumprimentos. Portanto, eu vou passando pela Bíblia e vou notando quanto os textos bíblicos usam a expressão uns aos outros. É para tornar o relacionamento algo mais efetivo. Nós, inclusive, temos às vezes a coragem, a empáfia de discutirmos, criarmos dificuldades e problemas uns com os outros, mas na hora de saudar, temos dificuldades nisso. Saúdem uns aos outros, cumprimentem todo mundo. Procure cumprimentar com um aperto de mão vigoroso. Às vezes a gente oferece a mão assim, uma mão mole. Não, um aperto de mão vigoroso. Receba seus irmãos em sua casa com alegria. Receba os seus familiares com alegria. Não é para dar a eles a sensação de que eles estão atrapalhando a sua vida, mas que eles estão chegando ali e que estão despertando essa alegria. Então, lidar com os dramas familiares depende muito da espiritualidade uns aos outros que nós desenvolvemos em nossa imaginação.
O apóstolo Paulo, eu estou apenas citando aqui alguns textos, aqui e ali, para os irmãos perceberem essa norma escriturística e essa tendência nos escritos apostólicos do apóstolo Paulo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele diz lá em Efésios capítulo 5, verso 21, naquele famoso texto que fala sobre família, lá no capítulo 5 de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros, estando mesmo a serviço uns dos outros. Posso te ajudar? Mamãe, posso ajudar a senhora a fazer alguma coisa? Eu sei que a senhora está aí atarefada aí com o almoço, quer que eu descasque o alho, descasque a cebola, quer que eu vá fazendo a salada, quer que eu vá preparando alguma coisa, posso ir lavando as louças. Esse ato de serviço comunitário dentro da família é algo em que nós começamos a colocar todo mundo no mesmo nível, porque ninguém está ali para trabalhar exclusivamente para nós. No que eu posso ajudar? Posso ajudar em alguma coisa? Posso servir de alguma forma? Atitudes simples como essa podem resolver problemas e dramas muito complicados que se arrastam pela vida ao longo de anos. Portanto, irmãos, não é simples viver em família. Não é simples nós vivermos a nossa vida lidando com essas dificuldades e verdadeiramente tratando-as como elas merecem ser tratadas. Mas é necessário. Amém, queridos? Vamos orar.